Hoje, 22 de dezembro de 2022, os empresários da Praia da Vitória reuniram-se porque é difícil pagar impostos pelos erros de alguns anos atrás, até agora da Câmara da Praia da Vitória. Presidente da Câmara de Comércio, apesar disto não ter sido iniciado pela Câmara de Comércio, eventualmente eu não completo presidente da mesa da Assembleia. A mim, e não sei quem foi que teve a ideia, eu acho que isso também não é muito relevante, mas aquilo que me chegou, a ideia me chegou através do Orlando Cabral, e a situação, a prova da quantidade de pessoas que estão aqui é de que a situação é grave. Nasceu espontaneamente porque tomamos conhecimento que a Câmara Municipal pretende aumentar o IMI em 50%. A notícia que vem de Área Solar é de 0,3% para 0,45%. Que é o máximo. Mas para quem sabe fazer contas, isto é um aumento de 50% no IMI dos nossos prédios. Acresce também que a derrama já não é novidade na praia, mas tinha sido suspensa, eliminada. A derrama também é uma das propostas para levar à Assembleia Municipal na próxima terça-feira na Fonte Bastante. É para voltar a derrama a partir do exercício de 2023 para os lucros das empresas com sede no Conselho. Numa altura em que já suportamos um custo de vida exorbitante, que está para continuar em 2023, não é? Já suportamos também quem tem prestações nas suas casas, aumento das prestações, aumentos exorbitantes que a televisão, as televisões todos os dias nos dá exemplos, acresce no Conselho da Praia, 50% de IMI, mais 10% sobre a cota do IRC a partir do exercício de 2023, IRC de empresas. Por isso é que solicitamos à Câmara de Comércio para nos também apoiar nessa reunião. Não há aqui políticas de espécie alguma. Portanto, isto é uma reunião totalmente apartidária. O que está em causa são os nossos negócios. Nós gerimos os nossos negócios, sabemos gerir. Portanto, não é justo que sejamos, enquanto cidadãos, enquanto empresários, os culpados, entre aspas, da má gestão, prefeitura, o que se fala, de exercícios camarários. Nós não somos culpados, nós é que vamos arcar com este custo, a somar aos custos com a inflação, custos com taxas de juros elevadíssimas. Tentamos reunir o máximo de pessoas para uma espécie de um baixo-assinado, poderemos assinar, entregar à Assembleia Municipal para pôr em mão a consciência, para na próxima terça-feira, quando votarem, terem a consciência e a responsabilidade do que é que estão a votar. Na minha perspectiva, em primeiro lugar, resulta de uma situação que nunca aconteceu na praia, de total ausência de qualquer tipo de comunicação. Portanto, a forma como as coisas são comunicadas, não há comunicação, não há contacto. Portanto, aparentemente é uma situação de autismo. Acho que nem dentro entre os vereadores as pessoas se entendem. Não é por ser perfeito, mas também não tenho que perceber. Em relação, eu acho que ninguém tem dúvidas de que isto não tem nada a ver com partidos, como acho que também ninguém tem dúvidas que a situação que nós estamos a viver hoje, a situação de dificuldades financeiras da Câmara, não nasceu o ano passado nem este ano. É uma situação que vem de trás, alguém contribui para a fazer, e quem a fez foi quem esteve na Câmara, seja da posição como seja da oposição. Só no aspecto da derrama há uma coisa que é o seguinte: a primeira
a derrama que existia antes da Câmara do Tejo cancelar esse imposto, afetava as empresas acima de 150 mil euros. Neste momento a proposta é de 0 para cima. Portanto, é uma situação nunca antes verificada. Para além disso, quando foi introduzida a derrama, no tempo do Roberto, a Câmara recorreu a um empréstimo apoiado, um PAR, que era para receber uma injeção de tesouraria e por isso portanto, a derrama veio nessa sequência. O que está a acontecer agora é uma situação em que, numa atitude que eu acho que foi de uma falta de bom senso enorme, foi chegar ao pé dos trabalhadores e dizer assim: vamos despedir pessoal, sem saber quantos são, quando é, como é, e causou o pânico entre as pessoas, normalmente, o que é uma situação normal, e com certeza que, se não todos, mas a maioria das pessoas nesta sala está a pagar a fatura dessa forma de comunicar, sem as coisas serem claras, se lançar o medo e o terror. Eu fui à apresentação da auditoria, há aqui mais pessoas que foram, e há uma coisa que estranhei, e disse à Sra. Presidente da Câmara, que nunca vi uma situação de dificuldade de uma empresa ou de uma entidade qualquer. Apresentam-se as dificuldades, mas não se apresenta a dizer assim: ok, nós estamos aqui, nós vamos procurar fazer alguma coisa, nós vamos ter uma atitude positiva. Não, a única coisa foi só pela negativa. E aqui, a comunicação que é feita é sempre uma comunicação: não há dinheiro, não há isto, não há aquilo. Não há nunca uma ação positiva. Se nós, quando há uma doença, se nós não injetamos algumas vitaminas, se injetarmos só antibióticos, a pessoa vai acabar por morrer. Pode não morrer da doença, mas morre da cura. E eu acho que é o que está a acontecer. Ainda ontem à noite falava com um alto dirigente do PSD dos Açores, que manifestavam a sua extrema preocupação com isto, que está a afetar a ilha. Aliás, não é preciso ir muito longe, a Câmara de Angra tem-se sobreposto em muitas situações à Câmara da Praia e tem apoiado a Câmara da Praia. As situações de ausência completa de qualquer tipo de informação, de comunicação, acho que estão a fazer com que as coisas se instalem ainda mais a dificuldade no Conselho. E aumentar a derrama, aumentar o IMI, sem haver uma estratégia clara da parte da Câmara do que é que vai fazer em relação ao resto, parece-me claramente extemporâneo e que carece de um bom senso elementar. Portanto, acho que devemos procurar alterar isso. Aqui a empresa do Sr. Pires Luís fez chegar à Câmara de Comércio uma carta com... Não, mas foi por conhecimento também da Câmara de Comércio. Foi enviado para a Câmara da Praia, mas eu recebi isso por via da Câmara de Comércio. Não é? E é destinado à Câmara da Praia, Governo Regional dos Açores, Câmara de Comércio de Angra do Heroísmo e comerciantes. Ainda são elencados 5 pontos e mais algumas coisas, portanto, todas as pessoas poderão ter acesso a esta lista extensa de dificuldades que, no fim de contas, acho que representam aquilo tudo que nós sentimos. Eu acho que a estratégia que nós podemos tomar, na minha perspectiva, é tentar que estas taxas não sejam aprovadas agora e que, posteriormente, é natural que haja necessidade de haver algum aumento das taxas, nem que seja por via de um saneamento financeiro, mas que sejam
que seja algo, que seja estruturado e que seja comunicado de uma forma que não passe a ideia para as pessoas de que na praia é só desgraças, não acontece nada, não há nada, que é uma situação que está a acontecer. Mas toda a gente aqui tem a sua opinião. Daríamos a palavra a quem também quer dar a sua opinião. Esta opinião ninguém quer pagar, isto é lógico. Agora também pergunta como é que a Câmara vai resolver esse problema. Se não vai depois assim, não estou aqui a defender ninguém para ir para a tabela, porque eu sou para defendia-me era a mim próprio. Agora a gente tem que ser realistas, a gente para ser realistas tem que perceber como é que chegamos aqui. Se as pessoas que nos fizeram chegar aqui, se essas pessoas vão responder judicialmente para as asneiras que fizerem para a irresponsabilidade de ver. Para mim é número 1, porque enquanto não houver pessoas que respondam pelos erros cometidos de forma consciente, não é inconsciente, as pessoas inconscientes não podem ser vereadores das câmaras. Enquanto isto não acontecer, a gente não pode estar aqui o que é que se vai fazer para a frente. O que é que se vai fazer? Eu digo sinceramente, e se estivesse na Câmara, eu também ficava sem saber o que ia fazer para a frente, porque isto sem dinheiro. E quando se mete um coveiro a fazer parte dos trabalhadores da cooperativa para a cultural e serventes domésticos, não sei o quê, isto é irresponsabilidade. Mal de quem está com o boneco agora ao colo. Exatamente. O que eu costumo dizer que as pessoas, neste momento que estão na Câmara, eu começo a dizer por princípio que provavelmente nenhuma delas pensou que ia ganhar as eleições. Nenhuma delas, talvez, se tivessem pensado bem, talvez não tivessem assumido. Porque uma Câmara não é um brinquedo. Já passei por lá em outros tempos, que as câmaras não tinham tanta responsabilidade, mas a responsabilidade de um escudo era a responsabilidade de um escudo, e agora não, agora, eu para a frente, coesão rural, é para toda a gente, é para os grupos corais das igrejas, é para isso e para aquilo e para aquilo, era tudo e mais alguma coisa, e chegou só que se chegou, e agora estamos aqui preocupados com como é que se vai resolver o amanhã. Eu, sinceramente, não vejo, a não ser que depois haja uma intervenção ainda pior, em que as câmaras ficam de forma que nem sequer podem recorrer a empréstimos nem nada disso. Bem, não sei. A preocupação é ninguém quer pagar. Não, é natural. Mas quando foi da crise financeira, as pessoas sentiram. Quando eles foram reduzir nas pensões, quando reduzir. Portanto, nós é que pagamos os erros todos, a gente é que paga. E a gente tem que se convencer que os cidadãos. A praia é abstrata, não é? A praia não é abstrata, a praia somos nós todos, desde os pescotos Fonte Bastar, Porto Martins, portanto, não é abstrato. Portanto, quando há coisas de bem, é para os praenses, quando há coisas de mal, tem que ser os praenses a resolver o problema. Eu pergunto assim, como é que se resolve o problema? Se serem assim, há uma solução para resolver o problema da Câmara sem recorrer a aumentos de taxas e disso e daquilo? Eu sinceramente não sei. Essa reunião não é para apontar soluções para a Câmara sair do poço em que se meteram, em que anteriores não interessa, é a Câmara. Gestões meteram a Câmara. Nós não conhecemos as variáveis todas para apontar soluções. Essa reunião é para nos defendermos, para nós sermos os únicos a arcar com este custo, com este óleo. O que aqui o Sr. Carlos estava a dizer e aquilo que já foi dito, e começando com as pessoas que estão à frente dos destinos da Câmara, com certeza que já tinham uma ideia, penso eu, o que é que iriam encontrar. Penso eu que sim. Bem. E aceitaram livremente e, portanto, tomar posição na Câmara numa situação destas. Acontece o que toda a gente já saberia o que é que estava a acontecer, porque isto, como disse o Vasco, já vem de longos anos, não aparece agora. Agora, eu não sou
eu não sou grande habilidoso financeiramente, não é? Acho que as tesourarias movimentam-se lado para lado e eu não tenho esta engenharia de movimentar as tesourarias. Agora, o que não pode acontecer é ser os comerciantes e ser nós outra vez a pagarmos uma fatura que não a fizemos. E não é justo, sermos outra vez, tanto nós comerciantes, como também a população em geral, a pagar uma fatura que não a fizemos, não é? Agora, como é que se vai resolver o problema? Isto vai depender, quem está a governar tem que ter a capacidade e a engenharia de saber como é que deve fazer isso, como é que deve governar, como é que deve fazer as coisas. É muito fácil, portanto, eu na minha empresa, se a minha empresa tiver em dificuldades, é muito fácil eu subir mais 20% a margem de comercialização do meu produto, que é para o cliente comprar, mas entretanto não me vai comprar porque está mais caro, não é? Preciso ter cuidado com isto e acho que eu concordo plenamente que tem que haver bom senso por parte das pessoas que estão a orientar o Conselho e terem atenção que as empresas já estão afogadas em termos de impostos. A Câmara da Praia tem os seus problemas. Todos nós conhecemos e esses problemas não são de há muito tempo. Os problemas são recentes. Porque quando deixamos a Câmara da Praia, esta auditoria veio comprovar que a Câmara Municipal da Praia da Vitória tinha a possibilidade de endividamento de mais de 50%. Portanto, isto quer dizer que não deixamos a Câmara sem dívida, mas ainda podia endividar-se mais de 50%. Portanto, a responsabilidade não pode ser a tal ponto que chega ao tempo em que eu também estive lá. É só para esclarecer. Pronto. Tá. Não, fizeste que era destes e dos anteriores. E isso falaste até também, que era desta cor e de outra cor também. Portanto, calma. Quem estava na oposição também tinha responsabilidade. Calma. O que se deixou em termos de déficit, deixou-se dívida, mas ainda a Câmara se podia endividar a mais de 50% daquilo da dívida, ou do montante de dívida que podia fazer. Isto para esclarecer e para acabar com a história da política, porque eu não vou meter em política. O que se passou em relação à intervenção que o Vasco disse que eu fiz é muito simples, muito prática e também é uma coisa que pode e toca a todos os comerciantes. A Câmara de Comércio, em boa hora, tem vindo todos os anos a lançar o Ofereça Açores. A Câmara da Praia, em determinada altura, resolveu criar, ou teve a iniciativa de criar uma coisa semelhante ao Ofereça Açores, com senhas dadas a quem compra no comércio, senhas, salvo acima de 20 euros ou 25 euros, recebe uma senha e a partir de um determinado, se ganhar de facto um prémio, pode gastar no comércio local aquele montante, aquela verba que está estabelecida. O Governo Regional apoiou, a Câmara Municipal de Angra apoiou e na Praia a Câmara de Comércio inicialmente colocou a situação de só os seus associados a que poderem beneficiar dessa campanha. E eu, em nome da minha mulher, juntamente com ela, com o conhecimento dela naturalmente, coloquei a situação à Câmara de Comércio e à Câmara Municipal da Praia da Vitória. A Câmara de Comércio de imediato reviu a situação. Fez a revisão de situação e disse, não, estendida a todos. E que eu já manifestei o meu registro pessoal e com certeza de todos nós, porque a Câmara de Comércio alterou a decisão que tinha tomado. A Câmara Municipal da Praia da Vitória, para além dos contatos que tentei fazer com a Sra. Presidente e com o Sr. Gabinete, que nunca me atenderam para esse efeito, e acho que isso é grave. As pessoas têm que se relacionar umas com as outras, têm que conversar umas com as outras. Portanto, não percebo porque é que agora o gabinete, já não vou dizer a Sra. Presidente, porque se calhar estava ocupada, está sempre em reunião, mas o gabinete não responde e não fica com a nota para colocar a Sra. Presidente.
perante esta situação e perante a resposta da Câmara, que era não apoiava porque tinha esses problemas financeiros, eu coloquei várias questões à Câmara da Praia, que estão escritas ali naquela carta, que podem, e a Câmara de Comércio, se ter a favor, pode divulgar pelos seus associados aqui da Praia da Vitória, porque eu não tenho de facto o e-mail de todos, porque se tivesse tinham feito. Porque são sempre os mesmos a pagar a dívida, é verdade. Mas quem a fez não é penalizado. Quem colocou esta situação na Câmara da Praia, vai ser chamado à responsabilidade. Alguma vez ouviram no país que alguém foi responsabilizado por colocar uma situação destas numa Câmara do país? Ora bem, eu não estou a defender que a Câmara deva cobrar os impostos. O que estou a dizer é que são sempre os mesmos a pagar, e são sempre nós, todos, a pagarmos, e quem é responsável nunca paga pelo mal que fez. O que eu estou a dizer é outra coisa. Não estou a dizer que se aumente. O que eu estou a dizer é outra coisa. Uns fazem e outros pagam. E somos sempre nós a pagarmos, os responsáveis por essas dívidas. Nunca pagam. Nem nunca são responsabilizados. E é isso que eu digo, claramente, à Câmara Municipal da Praia da Vitória. E mais digo, passado um ano, a Câmara Municipal da Praia da Vitória pôs luzes na praia, em muitas ruas, que com certeza conhecem melhor do que eu conheço as ruas todas da praia, não posso dizer, não conheço. Em muitas ruas que custa acreditar, daqui a dias vamos ter palhaços aí na Rua de Jesus, e não teve 600 ou 500 ou 1000 euros para dizer à Câmara de Comércio, olha, nós não podemos dar mais do que isto. Está aqui para que os comerciantes da praia possam sair, ou possam estar em igualdade de circunstâncias com os comerciantes de toda a ilha, sobretudo com os comerciantes de Angra. Portanto, eu não posso, de maneira nenhuma, estar de acordo com decisões deste género que a nossa Câmara toma, e muito menos não atender as pessoas. Sim. E muito menos não atender as pessoas. Bom, quanto aos impostos, a minha opinião vou expressá-la. Aliás, já está ali expressa. Para além de serem todos a pagar, são sempre todos a pagar a crise do país, são sempre todos a pagar qualquer crise que aconteça ou qualquer situação que aconteça a norma no país, e neste caso também se pretende que sejamos todos nós a pagar. Mas o problema não está em pagar, nós é que vamos ter que pagar. O problema está nos montantes que se colocaram. É que não são razoáveis. Como dizia o Orlando, como dizia o Vasco, não são razoáveis. Estamos a colocar mais 50% de imposto. Estamos a colocar novamente a derrama, que já existiu, como já foi dito, e não foi no meu tempo, já para que fiquem sabendo. Portanto, a derrama que já existiu, que se volta outra vez à derrama e na sua totalidade. Como diz muito bem o Vasco, quer dizer, para a gente, comerciantes que estão definhados, à beira da morte, à beira de fechar as portas. Quando se coloca que a Câmara Municipal da Praia da Vitória faz iluminações, faz festas com grande pompa e grande circunstância, faz as festas de Natal com grande pompa e circunstâncias, e as ruas da praia estão vazias, quer de noite, quer de dia. Nem foram capazes de entrar numa situação intermédia, e eu digo isso sem qualquer custo, e toda a gente me conhece, sabe que eu não brinco em serviço, já me conhecem há muitos anos. Rua de Jesus, quem é que se perguntou aos comerciantes da praia se era preciso abrir ou se era devido abrir a Rua de Jesus ou não? À minha esposa ninguém perguntou. Porquê é que a Rua de Jesus não é aberta a partir das 5 horas da tarde? Ou a partir das 6 horas da tarde? Por exemplo, para dinamizar o comércio, para as pessoas poderem parar o seu carro e olhar com uma montra, para aquilo que seja. Para a gente, pelo menos, passar carros na praia. A praia anda vazia de dia, anda vazia à noite, e nós vamos ter que pagar, de facto, esta situação. Ora bem, a mim parece-me que devíamos entrar aqui num processo intermédio. Aumentar, mas aumentar de forma razoável. Escalonar esses impostos, de forma a que as pessoas possam sobreviver. Portanto, eu estou aqui a tentar encontrar soluções para os comerciantes
para as pessoas, porque no fundo a minha esposa é que é comerciante, mas entrar isto de uma forma razoável, sem acusar até quem colocou, ou sem acusar, não é bem assim, é sem molestar quem provocou esta situação e que agora diz que está a favor de todos. Não está a favor de nada daquilo que a Câmara Municipal declara, porque a Câmara Municipal depara-se de facto com este problema e tem que o resolver. Ora bem, o que me parece é que se devia entrar numa situação razoável. A situação que neste momento existe é uma situação extrema e que, levada à Assembleia Municipal, a Assembleia Municipal só pode dizer duas coisas, ou concorda ou não concorda. Não pode dizer assim, não é 4,5%, é só 3,5% ou é só 4%. Ou pode dizer concorda ou não concorda. E o que é que acontece? Acontece que a Câmara passa mais um ano afogada em dívidas, a querer aguentar os trabalhadores que tem, ou então mais gente vai ser despedida e mais gente vai passar a outra situação difícil. Parece-me que vamos ter alguma razoabilidade nestas decisões aqui que possamos tomar, nas posições que possamos aqui tomar, de forma a não extremar a situação, a não fazer aquilo que a Câmara quer fazer. A Câmara quer extremar os impostos. E a gente aqui quer dizer que não há impostos. Ora bem, quem tem que pagar esta dívida, exatamente, quem quer pagar, ou quem tem que pagar esta dívida somos nós. Mas vamos pagá-la de forma moderada, de forma razoável, de forma faseada, em que as pessoas possam, de facto, sobreviver à crise que existe no país e muito mais agora no Conselho da Praia da Vitória. Agora, isso tinha que ser proposto e falado com a Câmara, que a Câmara tinha que baixar o montante, porque o montante que é proposto, a Assembleia Municipal só pode dizer ou sim ou não. Não pode estabelecer um imposto intermédio. Estão a perceber o que é que eu estou a dizer? Portanto, isso tinha que ser muito bem conversado com a Câmara da Praia. A Câmara da Praia é que tem que decidir, afinal não é 4,5%, afinal vai ser só 3,5%. Pronto, eu estou a dizer números, mas isso já não é, depende de facto da negociação que se possa fazer com a Câmara da Praia. E a derrama é uma questão muito bem a pensar, porque há montantes que se podem, se calhar, adquirir sem ser por através da derrama. Portanto, parece-me que esta situação pode ser a tal situação que resolva e que haja aqui um entendimento de forma a que nós extremamos as situações tal qual como a Câmara Municipal da Praia da Vitória está a tentar extremar para poder pagar e para poder sobreviver. Eu pergunto à Sra. Presidente da Câmara, Márcia Comão, qual era o valor estimado que a Câmara ia receber com o aumento do IMI e com o valor da derrama? Sabe qual foi a resposta que ela me deu? Não faço ideia. Mas olhando até mesmo às organizações associativas, o caso da Santa Casa da Misericórdia, não sei se tem aqui alguém de lá, o caso da empresa do Vasco, o caso de outras empresas que têm até necessidade de pessoal, podem absorver o pessoal que a Câmara Municipal da Praia da Vitória tinha a mais. A Câmara de Angra está neste momento com à volta de 220 funcionários, 230. E a Câmara da Praia tem 400. O que eu estava a dizer é que, já que não há diálogo do lado de lá, provoquemos o diálogo do lado de cá. Estou convencido que as empresas do Conselho da Praia da Vitória, e até algumas de e o próprio Governo Regional, pode absorver o excesso que é mão de obra, ou o excesso de mão de obra, de trabalhadores, que a Câmara Municipal da Praia da Vitória tem. Há falta de quem trabalhe, há falta de pessoas disponíveis para determinados serviços. Isso vai ser um processo natural. Tem que ser um processo natural, conversado, dialogado, com a aproximação de todas as partes, para se resolver o problema. Eu estava há pouco a dizer, a Câmara de Angra tem 220 funcionários, a Câmara da Praia está nos 400, ou perto disso. Portanto, não tem, e todos sabem a forma como isto aconteceu. Através das empresas municipais, sem concurso, sem nada. E os trabalhadores agora vão para a Câmara sem concurso, sem nada. Portanto, há coisas que tem que haver solução para elas. Já que a Câmara Municipal não se aproxima das pessoas, eu acho que tem que ser as pessoas a forçar essa aproximação. E a haver diálogo. Caso a Câmara não queira, pois, meus amigos, quem não serve
para servir, também deve ser para estar nos lugares. Eu digo isto com toda a franqueza e toda a gente conhece a minha cor partidária e toda a gente conhece quem eu sou. Nunca ninguém me bateu à porta do meu gabinete que eu não abrisse a porta para atender, a não ser que estivesse em alguma missão especial que a Câmara deu. Portanto, estou à vontade para dizer isso e estou à vontade para aquilo que for preciso dizer, sem qualquer tipo de problema. E sem assumir exatamente, com frontalidade, aquilo que estou aqui a dizer. Para a Câmara do Comércio, para já agradecer o convite, para cá estar. É uma situação que preocupa, a situação da Câmara da Praia preocupa-nos bastante, porque nós precisamos de uma praia, de um concelho muito forte para termos uma ilha forte, e efetivamente é isso que não está a acontecer. E algumas das situações que têm sido, e das posições que têm sido tomadas para a Câmara da Praia, devo dizer que tem prejudicado significativamente aquilo que é o Conselho da Praia da Vitória e Ilha Terceira. Não vou responder isso, toda a gente entende as necessidades e as dificuldades, mas se eu vos disser que todo o suporte, e o Luís, quem é o Nuno, está ali comigo, e outras pessoas que sabem, todo o suporte que tem sido dado daquilo que é o trabalho da Câmara do Comércio, a Câmara da Praia não contribui com rigorosamente nada, todo o trabalho é a Câmara da Angra que tem suportado. Portanto, essa é uma situação que eu acho que hoje inverter. Sinto que nesta questão que está aqui em causa mais me preocupa é aquilo que o Luís dizia ainda agora, que é a não existência de um plano. Isso é de tudo o que eu ouvi aqui, a não existência de um plano é que faz com que todos nós nos sintamos que isto é de fraudar expectativas, quer dizer, estamos aqui a pagar para quê? Qual é o plano de recuperação financeira que a Câmara vai ter? Vão ser despedidos funcionários? Não vão? Vão-se fazer rescisões amigáveis? Reformas antecipadas? Qual é o plano de recuperação? E muito bem, temos que recuperar como é o papel dos comerciantes neste plano de recuperação. Quando as coisas aparecem assim ad hoc, de aumentar impostos, IMI, etc., bom, acho que têm todos a legitimidade de sentir que isto é uma atitude discrecionária e que não trará grandes reflexos ou não trará grandes melhorias à estrutura financeira da Câmara da Praia. E posto isto, quanto aos dois impostos que são propostos, e eu conversava um pouco ainda agora com o Nuno, ali fora, e dizíamos, o IMI é mais difícil provavelmente de se mexer ou eventualmente de se trabalhar nele. É um imposto transversal, toca a todos os habitantes. Eu acho que nem nos cabe muito até talvez discutir o IMI, não sei, talvez eventualmente o limite do IMI, porque é transversal a toda a sociedade. A sociedade é que votou nos que estavam antes, a sociedade é que votou nesta questão agora. Podemos propor alguma coisa, alguma capacidade negocial, mas o IMI é transversal a todos. Agora a derrama não. A derrama é para nós, não é? Pronto. E nesse sentido também falava com o Nuno ainda agora que me alertava para essa questão, que é, para além de tudo o que foi dito aqui até agora da questão das dificuldades financeiras com que as empresas se estão a deparar e se vão deparar, com um ano que ninguém sabe bem o que é que vai ser do ponto de vista turístico, com todas as dificuldades que isso pode ter ou não pode ter, e com outra coisa que é a existência de um conselho ao lado onde isso não existe. Quer dizer, em última instância, se a Câmara da Praia levasse isto ao extremo, todas as empresas aqui, como falei com o colega vosso, dizem, ok, então a gente pega na sede, muda todos para Angra, é uma sede financeira, passa tudo para lá, vai, vocês ficam sem nada. Portanto, eu acho que a Sra. Presidente não tem a noção exatamente do que é que está a propor e do Estado e que está a propor. Eu perguntei a ela exatamente, mas tens noção de que as empresas podem-se mudar? Tenho. E tens noção de quanto é que isso pode custar? Não. Custa muito mais do que aquilo que ela tem agora. Portanto, eu acho que sim, acho que há aqui um processo negocial e algumas chamadas de atenção que têm de ser feitas à Câmara. Sinto que, como disse, no IMI
difícil talvez de mexer, não é? Aqui mais complexo, e os empresários defenderem o fim do IMI ou não do IMI, essa é uma questão muito social, não é? Mais transversal. Quanto à derrama, acho que indiscutivelmente ela devia ser discutida de uma outra forma, e acho também, sinceramente, numa opinião muito particular, e peço desculpa de me estar aqui a meter em seara alheia, mas acho que devia sair uma proposta de IMI, uma proposta de derrama. Também como forma dos empresários mostrarem, ok, sim senhor, nós estamos até sensíveis às dificuldades, aceitamos ou estamos dispostos a que exista dentro, mas sempre com uma condição que me parece importante, que é qual é o plano de estruturação financeira da Câmara da Praia. Isso é essencial. O Luís Vasco falava ainda agora no exemplo dele e vocês quando estão aqui, quer dizer, já pegámos em dificuldades, em empresas com dificuldades financeiras, o primeiro que temos que pensar é como é que vamos pôr isto direito, não é? E falava ali ainda agora que não é só aumentar preços porque vão-se embora os clientes. Não, isto faz parte de uma estratégia global. Qual é a estratégia global da Câmara da Praia? No fundo, é isso que fica a faltar definir e é aquilo que eu acho que a Presidente da Câmara não tem e que precisava objetivamente. Quanto a introdutores, a Câmara de Comércio está disponível e estão aqui representados os dois órgãos da Câmara de Comércio, embora não estejamos aqui exatamente nessas funções, estão aqui os dois órgãos da Câmara de Comércio. Se a Assembleia assim entender, julgo que a Câmara de Comércio estará, através do seu Presidente da Direção e da Assembleia Geral, dispostos para poder tentar fazer algum nível de conversação e acertar algum nível de discussão e procurar um acordo com a Presidente da Câmara da Praia. É da família, do nascimento da escola profissional, que na minha perspectiva foi a melhor coisa que se fez na praia. Passados uns anos, foi tomada uma atitude em relação à escola profissional, quando foi construída a escola profissional, comprou aquele terreno onde hoje está a Câmara, por um valor que seria, no mínimo, de 4 ou 5 vezes o valor real do terreno à época. Claro que o que é que isso gerou? A escola ficasse com dificuldades. Há vários meses, que o Conselho Geral da Escola Profissional pediu uma reunião à Sra. Presidente da Câmara. Algum de vocês recebeu resposta? O Conselho Geral também não recebeu. Mas o Conselho Geral pediu uma reunião à Câmara de Angra. Pediu uma reunião de manhã, à tarde tinha resposta, 3 dias depois tinha a reunião. Neste momento, a Câmara de Angra já transferiu uma verba para ajudar a escola profissional. O Conselho Geral pediu uma reunião ao Governo Regional. A reunião já foi tida. Eu digo nós porque estou lá na qualidade dos bombeiros, portanto, neste momento os donos da escola são os bombeiros da praia, a Associação de Escutas, e a Câmara de Comércio. E nós já conseguimos, da parte do Governo, uma mudança de atitude, isso é tudo, essa mudança de atitude. O Sr. Presidente do Governo assumiu claramente, numa reunião que nós tivemos, que as coisas iam ser alteradas, e foram. Fez questão de vir cá, no aniversário dos bombeiros, não foi por acaso, não foi para vir dar um passeio, fez questão de vir. Nós já pedimos várias vezes a ele situações, a pedir ajuda para a Câmara, para situações relacionadas com a Câmara. Não sei se da parte da Câmara se houve algum diálogo, quer seja com o Presidente do Governo, quer seja com o Vice-Presidente do Governo. É assim, o que eu pergunto é se alguém tem a certeza que o facto de nós pagarmos derrama e o aumento do IMI em 2023, se tem a certeza que isso vai ser uma forma de alterar a situação. Isso sozinho não vai resolver o problema da Câmara. Se não houver uma mudança de atitudes, e a mudança de atitudes claramente tem que passar por coisas
não é só falar de dinheiro, não temos dinheiro para isso, não temos dinheiro para aquilo. Portanto, se não houver uma mudança de atitude, podem meter muito dinheiro ali, não vai resolver nada. Não, sinto-me mal com isso, sinto-me mal. É assim, da nossa parte, nós fisicamente temos instalações em Angra, em Ponta Delgada, na Lagoa, no Funchal, em Benavente. A gente pode mudar, é só escolher onde é que é mais barato, mudar certo para lá e não tem. Não é esse que é o problema. Agora, custa-nos ver que nós procuramos fechar. O nosso volume de negócios é cerca de 17% é feito nos Açores e na Madeira. Nos Açores e na Madeira. Nós concentramos aqui na praia 80% praticamente do nosso pessoal. Da parte da Câmara, isso é completamente irrelevante. Completamente irrelevante. Nem para uma porcaria de uma reunião nós somos convidados. Claro que não nos podemos sentir bem, não é? Isso nunca passou, isso não tem a ver com cores políticas, nunca passou nem com o José Fernando, nem com o Roberto, nem com o Tobias. Nunca aconteceu nada disso. Nunca. Portanto, e atenção, não é por falta de alertas. Não sei se é defeito, se é feitiço. Pronto, cada um. Eu também percebo que as pessoas votaram e eu tenho legitimidade para mandar. Agora, também chega a um ponto que ultrapassamos os limites do razoável, na minha perspectiva. E mais uma vez se prova que ou a informação não está a chegar às pessoas, ou as pessoas estão completamente desinteressadas, ou então estão tão assoberbadas de tantos problemas e de tantas responsabilidades e têm tanto que fazer que não estão a conseguir estar presentes e fazerem-se valer da sua palavra. O que eu quero dizer com isto é que se a praia quer continuar vazia e se quer realmente mandar-nos embora, está aí no caminho certo. Eu, enquanto pessoa relativamente jovem ainda, e em idade ainda de procriar, é assim mesmo, eu não sinto vontade de ficar. Aliás, a minha vontade de ficar está cada vez mais reduzida. Eu não sei se outras pessoas concordarão comigo, mas nós estamos completamente a ser esmagados pela inflação, os créditos, ali mais um par de botas, e agora mais estas coisinhas que parecem miudinhas, mas que depois se vão ver na compra do pão, no jeans que se rasgou e que a gente precisa de substituir, seja lá no que for. Todas as comprinhas vão traduzir esses aumentos. E então o IMI, que quer dizer, a maior parte das pessoas já se inquieta para pagar, então agora com esse aumento, até mesmo para quem está a arrendar, imagino que é o senhorio para o ano que vem diz assim, a Câmara se vai aumentar o IMI, eu também tenho que aumentar a renda, porque eu tenho que fazer face a esta despesa extra. Isto não cai do céu. Pronto. Cidadão e sou proprietário, e a questão do IMI realmente acho que é impactante, tanto a mim, uma vez, mas aos comerciantes, que muitos deles são proprietários do seu próprio imóvel, vai impactar diretamente. Indiretamente vai impactar porque os seus clientes, como foram impactados também pelo IMI, também vão ter menos poder de compra. Menos poder de compra, o comerciante vai perder o seu poder também, ou vai aumentar os preços, como também disseram, à maluca, que não pode, ou vai começar a cometer despedimentos. Então, o nosso Estado Social vai ter mais despesa, também o nosso Governo vai ter que pagar mais, nós vamos pagar mais, aparentemente. Porque isto aqui é tudo um ciclo, que independentemente se somos apenas a proprietários ou comerciantes e proprietários, vai-nos tocar a todos várias vezes. Por isso, assim, se realmente, se fosse possível, quando fizerem um esforço, quando lá da derrama, se derem o toque e o limite também, porque, na realidade, o IMI vai bater nos conflitos pelo menos 2 vezes, direto e indiretamente, porque os seus compradores vão perder o seu poder de compra também. Temos o caso de Angra, que quando o atual Presidente da Câmara pegou na Câmara, segundo ele, acho que eram 27 milhões, não é, de dívida. Mas, indo, por exemplo, às velas de São Jorge, tinham uma situação terrível, e já ultrapassaram essa situação.
Eu, em relação ao Luís Silveira das Velas, não sei dizer isso porque não falei com ele. Mas sei que o Presidente da Câmara de Angra disponibilizou-se para colaborar em encontrar soluções. Disponibilizou-se. Agora, ninguém pode ajudar quem não quer ser ajudado. Ok, se a questão tinha a ver com aspectos partidários, é o caso do Luís, que é do CDS, portanto é fácil, é uma pessoa prestativa. Ok, agora se nós queremos continuar orgulhosamente sós, eu acho que temos todo o direito. Agora, não podemos nós estamos orgulhosamente sós e todos pagam para nós estarmos sós. Isso é caminho comum. O Governo Regional para conversar, mas também não consegue, de facto. Não consegue. Não consegue entrar, não consegue conversar. Não consegue porque a Câmara não quer falar. E também com os próprios órgãos municipais, Câmara e Assembleia. Eu não devia falar aqui nisso por diversas razões, mas entre Câmara e Assembleia é coisa também nem por telefonema. Portanto, não vale a pena estar com mais coisas. O que nós queremos é, ok, vamos falar com todos, sem exceção, o mesmo discurso com toda a gente e procurar que, vamos encontrar aqui uma solução. Mas nós só estamos disponíveis para contribuir se houver um plano claro de reestruturação. Senão, o que nós vamos fazer é continuar a passar cheques em branco. Vamos dar mais um cheque em branco, ok. Só que desta vez o cheque é em branco, mas com a certeza que nos vai sair do bolso. Portanto, eu acho que é a única solução que nós temos. E aqui discordo do Orlando, que não basta assinar disso, não resolve absolutamente nada. O que a gente tem que fazer é procurar falar. Toda a gente está disponível, inclusive o Sr. Presidente da Assembleia. E eu, e o que estava a dizer o Sr. Cruz Luís, é um facto. A abertura do Presidente da Assembleia é total, sempre, permanente, para conversar, sempre. Então, isto não tem aqui nada a ver com partidos. É uma questão de postura. Postura, ok. Só que o Presidente da Assembleia é da Assembleia e a Câmara é da Câmara. Agora, pronto, um é poder executivo e o outro não é. E ele, inclusive, a conversa, perguntei ao Paulo, estás disponível para uma reunião na sexta-feira? Ele disse, a única coisa que me faz, que é necessária, é dizer-me a hora e o local. Pronto. Seja lá que horas for e o local que for, eu estou. Em relação aos outros partidos, exatamente o mesmo comportamento. E é um sinal que as pessoas estão todas, as pessoas estão preocupadas, inclusive as pessoas do partido. Ainda ontem ouvi uma pessoa que me dizia assim, um alto dirigente do PSD dizia, isto se calhar é melhor a Câmara cair. Não são os de fora, são os de casa a dizer. Que licenciar alojamentos locais, haverá mais que irão licenciar alojamentos locais, que têm uma fonte de receita nisso, no Conselho. Se o IMIC subir, se calhar quem quer investir no alojamento local, vai investir por lá. É ali ao lado, no Conselho ao lado. O IMIC mexe com as famílias muito, mas também mexe com o negócio do alojamento local, que hoje em dia, em termos de alojamento, se calhar no Conselho da Praia, o alojamento local tem um número maior de camas, calcularia no tradicional. O nosso objetivo é que seja apresentado um plano de reestruturação da Câmara que demonstre a vontade de resolver uma estruturação daquilo que vai ser feito e que entendemos que esta altura não é oportuna para aquilo que está a ser proposto. No entanto, estamos disponíveis para conversar e para analisar situações, portanto, um aumento futuro, mas num valor mais razoável, mais baixo. Escalonado e fazer. Aqui uma noite belíssima, aqui calma, aqui na Praia da Vitória, neste dia 22 de dezembro. Está aqui uma noite bem boa. Era para ter aqui uma dinâmica era para estar, por exemplo, aqui um grupo, um conjunto, a animar aqui. Não se vê ninguém aqui na cidade, pá. As luzes estão ligadas, mas não aparece ninguém. Era para haver aqui dinamismo pessoal, acontecimento, chamar pessoal. Está assim, isso está assim.
Ó praia que em outrora destes festas de alegria, com a tua baía bela e formosa nos abraça, mas há sempre quem te desgraça.